Bate-papo com Dantas. Oferecimento Kizara Móveis. Realizando sonhos. E Jaque Laboratório. Oi pessoal, boa noite. Está começando mais um Bate-papo com Dantas, diretamente da Kizara Móveis, aqui no bairro do Boqueirão, em Santos. E hoje eu recebo no nosso sofá a deputada federal do PL, Rosana Vale. Tudo bem, Rosana? Tudo bem, boa noite. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui para falar de política nacional, local, enfim, estou à sua disposição. Prazer é todo nosso. Para quem não sabe, Rosana Vale também é jornalista, atuou durante muitos anos aqui na TV Tribuna, que é a filha da TV Globo aqui na Baixada Santista, Vale do Ribeira. Eu queria começar justamente pelo jornalismo. O jornalismo te ajudou, Sim, inclusive, a calçar, trilhar um caminho para que você seguisse na sua vida política, né? Porque você conheceu literalmente os problemas que acontecem aqui na nossa região, não é isso? o jornalismo eu digo que me deu a bagagem para eu ser hoje uma deputada que conhece muito a região, que sabe dos problemas da região, porque, Thiago, foram 25 anos mostrando as coisas boas, as tradições, as dificuldades também, as pautas, as reivindicações da nossa gente. E eu sou hoje uma deputada consolidada por conta de tudo que eu vivi com a minha experiência no jornalismo. E como é que surgiu a ideia de vou para a política? Até hoje eu fico me perguntando o que deu na minha cabeça, porque eu sempre fui apaixonada pela minha profissão. Eu trabalhei assim, com muita ideologia, assim, idealismo, não ideologia, idealismo. Eu gostei de cada lugar que eu fui, de cada história que eu contei. Eu tinha assim, um excelente contato com as cidades. E em 2018 já estava lá quase com 46 anos, 47 acho. E eu falei, poxa, o que eu vou fazer daqui para frente, né? O programa já tinha atingido o auge que eu apresentava, que era o Rota do Sol. Né? E eu fiquei com vontade de mostrar e usar todo aquele conhecimento que eu tinha para algo que eu considerava mais importante, assim, porque o jornalismo é super importante, mas há um limite, né, das ações de um jornalista. Ele denuncia, ele mostra, mas ele não tem o poder de agir, de mudar a cabeça de um prefeito, sei lá, do poder público. Então eu fiquei me questionando muito, e eu lembro que na época eu entrevistei um rapazinho que estava em Portugal e estava meio assim triste, com saudade da família, mas não tinha emprego aqui. Ele era formado, tinha bastante conhecimento e tinha tido como única alternativa ir para Portugal. E eu vi o meu filho ali, eu falei, puxa, estou fazendo a mesma coisa com o meu filho, que eu estou investindo na educação dele, e o Brasil não vai servir, né, para ele, tem coisa errada. E eu falei, poxa, eu sou uma mulher que eu trabalho muito, sempre gostei muito de trabalhar, de lidar com gente, meu prazer é estar com as pessoas, falar com as pessoas. Eu creio que eu serei uma boa política, se as pessoas confiarem em mim. Então, quando eu contei para o meu marido em casa que eu ia me candidatar, que eu queria, estava pensando, ele, tá louca. Nossa, não, desiste aí disso aí, não. Você é querida, você publicou já 2 livros, as pessoas te adoram, tiram foto com você, você vai querer entrar para a política para as pessoas te odiarem, ficarem com raiva de você. Não faça isso, vai estragar sua carreira linda. Eu falei, não vou estragar, porque eu vou ser uma excelente profissional como fui como jornalista, vou ser como deputada. E aí mudei a chave na minha cabeça, eu tinha tanta convicção de que eu ia ser uma boa política, que eu fiz a minha campanha, não entendia nada de política, mas entendia muito de gente, de experiência de vida, e eu fiz a minha campanha muito apaixonada, sem recursos, sem apoio, ninguém acreditava que eu ia ser eleita do meio político, as pessoas acreditavam, tanto que elas votaram em mim. Até mais hoje, de 100 mil votos, né? eu tive 106.100 votos na primeira eleição que eu disputei. Eu costumo dizer que nem para síndica de prédio eu já ia me candidatar. E as pessoas acreditaram. E eu tinha essa convicção no meu coração que eu ia trabalhar. Eu falei, não vou ser igual a esses políticos que eu não gosto e que as pessoas não gostam. Eu vou ser parceira, eu vou ser transparente, como eu fui durante meus 25 anos como jornalista. As pessoas abriam as portas das casas para mim
Quando eu fazia o Rota do Sol, por exemplo, eu ia nas cidades, regiões ribeirinhas, quilombolas, as pessoas abriam as portas e falavam assim, chega aqui, Rosana, senta aqui que você é de casa. Então, isso é muito gratificante, eu ter conquistado essa credibilidade. E eu, quando fui eleita como deputada, foi essa credibilidade que as pessoas falavam, deviam ter falado assim, eu não sei o que ela vai fazer na política, mas eu gosto dela como jornalista, então vamos arriscar. E aí eu virei deputada com aquela responsabilidade, é um peso, né? Falar, poxa, bastante. As pessoas da política não acreditavam que eu ia ser eleita, não deram confiança, deixaram fazer minha campanha assim, também me largaram, né? Os políticos que me convidaram lá, um partido lá, me largaram. E eu fui de casa em casa, tinha ponto de ônibus com fila, às vezes um montoado de gente, porque estava chovendo, eu ia lá, fazia uma reuniãozinha ali, as pessoas se assustavam, tinha comércio, falava assim, nossa, Rosana, o que você está fazendo aqui? Aí eu falava, não, é que agora eu sou candidata, dá para você confiar em mim e tal, depositar confiança, seu voto. E assim eu fui. Trabalhei em Brasília com muito afinco, trouxe muitas conquistas para a região, aí aos poucos as pessoas foram vendo o meu trabalho. Falando, olha, essa é política diferenciada. A minha comunicação também sempre foi muito boa, muito próxima às pessoas. Eu sempre dei satisfação de tudo que eu fiz, desde o primeiro dia que eu fui lá para Brasília, as reuniões que eu tive, as pautas que eu lutei, o que eu fui conquistando. Eu tenho esse canal aberto com as pessoas, é o meu jeito de ser. Quais são as grandes dificuldades lá em Brasília, literalmente, para executar? As dificuldades são inúmeras da política, porque é um sistema preparado para eleger os mesmos, para não dar certo. E normalmente quando alguém se elege e vê como funciona, ou sai ou cai no sistema, sabe? Sobreviver a esse sistema sem se corromper, mantendo sua dignidade e não desistir é um exercício diário de paciência. A gente se frustra muito, mas o bem que a gente faz é maior do que essas decepções. Quando eu tenho essas decepções e às vezes eu chego em casa e falo, chega, tá pesado já, não vou conseguir enfrentar isso. Daí eu lembro, eu falo, não vou desistir, olha quanta coisa eu já fiz, olha quantas pessoas eu já ajudei, dá certo fazer a política desse jeito, Rosana, vai, não desiste, porque se você desistir, é o que eles querem, né? Que os políticos que a gente não gosta, eles querem que a gente faça isso, que a gente só deixe eles lá e eles dominam. Então eu fui reeleita com mais que o dobro dos votos. É muito difícil. Mais de 200 mil votos. 216.437 votos. Então isso já prova... Foi a deputada mais votada aqui da região. Mais votada da região. Isso já prova que as pessoas me acompanharam e falaram, não, essa daí é diferente. Quando o meu filho, no meu segundo mandato, Bernardo, que ele era pequeno, no primeiro ele tinha 7, 8 anos, não entendia. No segundo ele já estava mais um pré-adolescente. E aí, quando ele pegou o meu santinho, né, que ficou pronto e tal, ele, mãe, o seu santinho não vai ficar pronto? Eu tenho que levar para a escola, os meus amigos estão querendo o seu santinho. Boa. Aí eu falei, olha só como isso é o que Deus falando para a gente, né? Deu certo, olha só. Teus filhos continuam se orgulhando de você. E meu marido também, ele tem orgulho, né, quando a gente participa de um embate e eu mostro ali minha posição firme, ou quando... eu trago um recurso, por exemplo, vou na entrega de casas populares. Eu sou, né, eu fui criada num conjunto habitacional popular. Meu pai também foi sorteado numa casa própria ali no BNH do bairro da Aparecida, em Santos. Então, olha a sensação. Hoje, eu sou deputada e consigo recurso para entregar a chave da casa própria para uma pessoa. Eu vejo que você fala com bastante os olhos chegam a brilhar. Isso é a essência de ser política. Né? Não é essa daí política que a gente está acostumado a ver das pessoas que a gente tem ódio. Eu também tenho. Olha quanto eu me frustro. Quando eu vejo os bastidores, eu falo, meu Deus, essa gente ainda está aqui na política se mantendo de conchavos, de acordos, e o povo às vezes não percebe, mas percebe sim, a parcela que acompanha a política percebe. E aí é por essas pessoas que ainda acreditam que a política pode ter essa essência genuína que eu continuo, eu não desisto, porque enquanto as pessoas quiserem que eu esteja lá,
as representando, eu estarei. Deputada, ao longo desses anos, os 2 mandatos, de 2019 para cá, com mais de R$1 bilhão de reais destinados aqui para o litoral de São Paulo, Baixada, Vale do Ribeira, não é isso? Então, as pessoas conhecem algumas conquistas, né? Foi uma conquista emblemática, que foi a Ponte dos Barreiros, mais de 50 milhões, mas isso foi um pedacinho, olha só, 50 milhões, eu trouxe R$1 bilhão para a região. Obras paradas que foram retomadas, Conjunto Tancredo Neves ali para a população de Santos, do dique da Vila Gilda, estava no esqueleto. Eu fui, falei, não é possível, olha o desperdício de dinheiro. Está um esqueleto isso aqui, precisa ter o dinheiro para continuar a obra. Aí a obra foi feita, foi entregue, fui lá, entreguei a chave. Né? Guarujá, né? Aquela Avenida Dom Pedro lá, povo reclamando, era buraco, tudo. Aí veio uma vez na época era o ministro Rogério Marinho, que era do desenvolvimento regional na época do Bolsonaro, falou, deputada, a gente tem um recurso lá para o Guarujá, onde a senhora... Falei, essa obra é importante, aí foi. Aí as casas do Cantagalo também no Guarujá, e foi somando recursos para a saúde, na época da pandemia, as pessoas me agradecendo, não tinha como abrir leito, eu fiquei lá de plantão no Ministério da Saúde, até eu conseguir habilitar os leitos de UTI aqui na região nossa toda. De plantão, deputada? De plantão, porque quando decretou a pandemia, a gente ficou sem saber para onde, né? E eu precisava, e o próprio Ministério estava deliberando quais os hospitais no Brasil que iam ter esse reforço para abrir UTIs. Aí o Guilherme Álvaro, né, sabendo que o meu recurso chegou lá para o Guilherme Álvaro, para o hospital aqui, que era Vitória na época, tantos, o Cubatão e tantos outros. E aí eu falei, olha, é o meu trabalho, olha só o que tá acontecendo. Sem falar nas pequenas verbas também, que para a gente é pequeno, mas para a instituição, por exemplo, que recebe, eu sou a deputada que mais ajuda o terceiro setor, as APAES, Casa da Esperança de Santos, Mensageiros da Luz. Você vai lá, dá um recurso, aí no ano seguinte você vai ver o que foi feito do recurso, aí trocou toda a cozinha, né? Aí na sala de fisioterapia, o CRPI no Guarujá, não tem uma instituição na região que não esteja regular e não tenha recebido recurso meu. Porque o meu critério é esse, você está regular com a sua documentação, está tudo certinho? Então vem cá, vamos lá, vamos receber a verba. O que você precisar? Preciso fazer uma sala de fisioterapia, preciso comprar um equipamento, aí o hospital, aí você vai no... Isso é maravilhoso, Meu marido falava assim para mim, você ama tanto jornalismo, você não vai gostar da política, porque aí eu vejo, eu foco nisso, falo, claro que eu gosto, essa parte é a política que deveria ser. Aí você vai no governador, conseguir agora 250 milhões que está ali na ferrovia interna do Porto de Santos, que é a contrapartida, conseguir levar para Cubatão. Falei, nesse dia tem que ser em Cubatão. Governador, aí até no dia que ele gravou um vídeo comigo anunciando, ele falou, tá bom, deputada, tá bom, a senhora perturbou tanto, vou falar que a senhora, vou dar o recurso para lá, e eu gravando um vídeo, aí o prefeito me agradeceu, aí fui na cidade, a vice-prefeita estava batalhando por aquilo, né, Andréia, e aí a gente fica feliz juntos, né, dessa situação. Às vezes a pessoa não sabe, a população está na correria, né? Sim, com certeza. Pagando conta, levando o filho para a escola, a vida é tão difícil. Né? Mas aí quando eu conto, quando eu faço as reuniões, ou quando quem me acompanha na rede social vê, lancha blindada do BAEP, a primeira lancha blindada do estado de São Paulo, fui eu que trouxe com os meus recursos, enxerguei ali que era necessário, hoje a lancha é uma referência, estou trazendo outra lancha. Modificou muito o trabalho da polícia, porque os bandidos, eles, principalmente com o tráfico de drogas, eles fogem para as comunidades, né? Pelos canais, e a polícia não tinha como ir atrás. Com certeza. Porque aí você é alvejada, recebida com bala. Falei, então vamos dar uma lancha blindada. Aí eles, seria bom, deputada, uma lancha blindada, porque aí a gente conseguiria ir. Que conseguisse ir no calado mais raso. Aí veio a lancha. Hoje, semana passada, dei uma volta na lancha. Tu chegou fui. Legal. Eu já tinha... A lancha chegou há quase 2 anos, eu nunca tinha tido a chance de ir lá, né? Aí dei uma volta pelo canal e os policiais, né, testemunhando para mim. Nossa, agora quando a gente chega com a Kraken lá, deputada, o bandido já sabe. Ele já sai fora. Porque já sabe que não adianta revidar. É isso. Deputada,
eu vou fazer uma pausa, cafezinho, o bate-papo com o Dantas com a Rosana Vale, deputada federal, volta em instantes. Até já. Bate-papo com Dantas. Oferecimento Kizara Móveis, realizando sonhos. E Jaque Laboratório. Muito bem, estamos de volta com Bate-papo com Dantas. Hoje, recebo aqui no nosso sofá a deputada federal Rosana Vale. Deputada, vamos falar então um pouco mais dos trabalhos realizados aqui, principalmente para a Baixada Santista, no envio de verbas. Vamos falar do aeroporto do Guarujá. Falávamos muito lá na época de 2019, 2020, aí veio a pandemia. E agora, em que pé está a situação do aeroporto do Guarujá? Teremos esse local funcionando em breve? Se dependesse de mim, eu já estava lá, né? O que falta aqui pintar a pista agora? Porque é difícil, é burocrático, mas eu acompanhei desde 2019, batalhei por cada conquista ali. A homologação, a última vez que o ministro veio aqui, a pista já estava pronta. Só que para chegar nesse ponto, eu consegui os recursos para fazer as obras necessárias. Antes de conseguir os recursos, eu consegui convencer o ministro da Infraestrutura, que hoje é nosso governador, a dar a outorga para que a cidade pudesse fazer. Aí veio a pandemia, eu consegui convencer o Bolsonaro a pôr a Infraero lá, e aí foi tudo passo a passo. Depois consegui destravar as licenças ambientais, porque uma vez foram técnicos lá da CETES e falaram, não, aqui tem capivara, precisa fazer um túnel. Não pode passar, porque a capivara passa de um lado para o outro da pista. E a gente, olha, foi um martírio e a gente foi vencendo etapa por etapa. Agora já tem o dinheiro que eu consegui. Tudo que foi feito no aeroporto foi verba que a gente conseguiu. Né? A pista, o cercamento e tudo. Agora precisa se alinhar para falar, olha, e aí, o que está faltando? É o terminal de passageiros? Né? A aeronáutica vai autorizar, porque a pista está lá, é uma pista militar, ela precisa ser homologada para a pista civil. E aí porque a empresa já tem empresa interessada em fazer esses pequenos voos com aviões menores ali. Então, estamos acompanhando. E criei agora uma subcomissão, que eu sou vice-presidente da Comissão de Viação e Transportes da Câmara Federal. Certo. E agora nós criamos uma subcomissão para acompanhar essas obras do aeroporto, porque numa audiência que eu fiz, o comandante da aeronáutica falou que a ampliação do aeroporto ia atrapalhar a obra do túnel. Estavam conflitando. Aí eu falei, o quê? Mas vocês não têm conversado que são essas duas obras importantíssimas, o túnel? Então agora nós vamos acompanhar, junto com os técnicos, com representantes do Estado também, para que uma coisa caminhe paralela à outra e um ajude, né? É importante ter um aeroporto, importantíssimo ter a ligação seca da nossa região. Já que falamos do túnel, então vamos falar dessa obra tão esperada aqui para o pessoal de Santos, Guarujá. Como é que foram as tratativas, né? Porque agora é uma sociedade entre governo federal e governo estadual, as tratativas entre o Tarcísio de Freitas, o próprio presidente. Como é que foi difícil. Isso? A última reportagem que eu vi, que foi uma colocação do Tribunal de Contas da União, disse que não podia tirar o dinheiro da autoridade portuária para bancar a parte que é do governo federal. Isso. Aí o governador falou, não, nós vamos tocar aí. Já foi feito o leilão, eu estava lá, bati o martelo junto com o governador, estou acompanhando, é uma obra longa, né? Mas já está sendo aí separado o lugar que vai ser o canteiro de obras, a empresa já sabe, né? Ganhou a licitação, enfim. E a gente vai trabalhar para acompanhar tudo isso e sair, né? Eu sei que no futuro, quando os meus filhos, meus netos passarem ali pelo túnel, eles vão saber que eu deixei um legado também ali. Porque no segundo dia que eu era deputada, 2019, primeira reunião que eu tive com o ministro da Infraestrutura, com o Tarcísio, eu falei, olha, essa é a principal obra da nossa região, ministro. Eu me lembro que ele brincou comigo e ele falou, mas quanto custa? Na época custaria assim, tinha um orçamento de 3, 4 bilhões. Certo. Eu falei, 3, 4 bilhões. Ele, deputada, é metade do orçamento do meu ministério inteiro, para o Brasil inteiro. Sim. Mas a gente vai caminhar, vamos ver uma saída. Aí ele tentou, avançou bastante, queria incluir o túnel nesse processo de desestatização do porto, mas aí trocou o governo Lula não consegue dar sequência a nada, as empresas estatais passaram a dar prejuízo em vez de lucro, como estavam no governo Bolsonaro, então desandou.
Mas aí ele foi atrás e falou, não, vamos fazer uma parceria. Aí primeiro queria fazer, e aí o governo federal disse que não, que eles que iam fazer. Aquelas brigas políticas que não levam a nada. E o governador é bem focado no que precisa entregar, né? Executar. Executivo, né? O que eu posso fazer? E aí, agora eu estou acompanhando. O que depender do governo do estado, eu sei que vai sair. Se depender do governo federal, não sai. Porque nem 15% está incluído no PAC, esse processo todo, que é o Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. Eles adoram colocar título, né? Incluído no PAC. Só que nem 15% de tudo que foi previsto no PAC 1, PAC 2, não foi concretizado. Então, eu confio que a obra vai sair por conta da ação do governo do estado. Já que a gente falou de túnel ligando Santos e Guarujá, nada melhor do que falar do Porto de Santos. Porto de Santos que passou por diversos momentos. Queria saber da senhora o seguinte: como desenvolver, fazer com que o Porto cresça mais e gere mais emprego? Temos que fazer o Porto ser cada vez mais competitivo. Para isso, nós temos que valorizar o trabalhador portuário, que sempre carregou o Porto nas costas. Essa relação do empregador com o empregado precisa ser uma relação constante, né? Porque o Porto está passando aí por transformações. Eu estou também na comissão do PL 733, que estabeleceu um novo marco legal dos portos. São questões importantes ligadas à área trabalhista. Eu estou sempre ali defendendo o trabalhador. Então, o Porto precisa crescer, porque um porto forte faz a cidade ficar cada vez mais forte, não só a cidade, mas a região, a região portuária. O Porto precisa se desenvolver, ter novas tecnologias, mas sem deixar de lado o que nós temos de lucro com o Porto, que é a nossa mão de obra, que precisa estar trabalhando e sendo bem remunerada. Já que a gente está na ilha de São Vicente, falando do Porto de Santos, falamos um pouquinho de São Vicente, da Ponte dos Barreiros, e não tem como não associar a Ponte dos Barreiros com a obra do VLT, expansão até a área de São Vicente. Como é que está o andamento dessas obras? Você tem conversado muito com o governador a respeito disso? Sempre falo com ele, às vezes quando eu vou lá, fico lá 2 horas, né, levando as pautas da minha região. Ele tem sempre um olhar aqui para a Baixada, para o litoral, ele sabe o quanto é importante. E a gente está acompanhando. O que aconteceu nessa obra da Ponte dos Barreiros, coincidentemente, quando a ponte estava sendo reformada, que eu consegui o recurso federal, eu quis que o VLT fosse para lá. Eu não queria que a segunda fase do VLT fosse em Santos. E eu lutei muito. Era o Dória na época. Eu falei, vocês estão doidos? Olha aqui. Olha. Nós temos que trazer a nossa população para trabalhar. E essa ligação é mais importante do que a do centro da cidade. Mesmo porque, o pessoal da área continental mesmo porque estava uma briga ali de qual é o traçado. Escolheram errado. Né? São ruas estreitas. Sim. O povo sofreu. Empresas fecharam as portas. O comércio foi prejudicado. Obra interminável. Comprar os trens antes de ter os trilhos. Olha, uma lambança que o próprio Ministério Público depois, né, acompanhando, falou que era uma aberração aquilo que estava acontecendo. E está pronto aí pela metade. Quem que está sendo beneficiado? Quem vai para o centro da cidade largado, né? Largado. E eu lutei, porque era essencial que fosse junto. Não foi. Aí quando o governador assumiu o Tarcísio, ele sabia, porque ele tinha visto campanha, tinha feito campanha aqui. Ele falou, não, vamos fazer agora essa fase aí, que é a certa a ser feita. Porque o outro tem que acabar, né? Porque já estava tudo arrebentado, as ruas e tal, tinha mais jeito, tinha que entregar. E agora a gente está acompanhando. E essa fase, sim, vai ser importante para conectar as cidades, porque a gente não tem muro separando as cidades. Sim, claro. Tem gente que mora em Santos, trabalha em São Vicente, gente de São Vicente trabalha em Santos. Então, é isso que é importante para gerar mobilidade. Então, eu sei que agora o trilho está certo, agora tá, porque vai junto com a Ponte dos Barreiros, que é aquela anexa, né? Sim. Que está sendo, aí tá levando para lá. E hoje, as pessoas que me acompanham, elas ficam impressionadas, porque muitas falam assim para mim, eu não sabia que um deputado podia fazer tanta coisa, porque a gente não vê esse trabalho. Então, isso me motiva, Thiago, é o que me motiva a continuar na política. O bem que eu posso fazer para as pessoas e, lógico, e o reconhecimento delas, porque você receber um abraço, quando você vai numa instituição, receber um abraço, às vezes as pessoas até choram, falam, o que você fez? Olha
Olha só que maravilhoso. Mulheres empreendedoras. Eu faço emenda parlamentar para que elas aprendam a empreender. Aí vou na formatura, é maravilhoso. Falo, olha, eu estava depressiva, eu estava doente, eu vim de um tratamento de câncer. Outro dia eu estava lá no Vale do Ribeira, eu encontrei uma mulher, ela me deu um abraço e falou assim, olha, eu fiz meu tratamento de câncer, estou acabando de sair, estou na remissão. E você, olha, com os teus recursos, foi garantido aqui que me falaram que o tratamento para um ano inteiro de medicamentos que não tinha e agora a gente consegue. E instalação de novas unidades, eu vou participar com o governador lá no Vale do Ribeira. Tudo que eu fui pedindo, vendo a necessidade e pedindo. Agora, precisa fazer essa política nojenta que esses políticos fazem? Que faz a população se afastar da política? É verdade. Deputada, tempo de TV Desculpa é curto. Desabafo, né? Porque já falei nojento aqui. Tempo de TV é curto, você sabe muito bem disso. Sim. Quero agradecer demais a sua participação aqui no Bate-Papo com Dantas. Deixa um recado pro pessoal de casa. Olha, é só gratidão que eu tenho. Gratidão porque a minha relação é deputada com população. Eu não tenho acordo com mais ninguém. Quem me reelege, quem confia em mim, é a população. E eu confio nisso. Porque é duro esse mundo político. Os bastidores são pesados. É um ambiente hostil. Você tem que ser corajosa para estar ali, né, representando todos nós. Mas eu vou porque a minha região merece. Nosso litoral é maravilhoso. Eu fui uma jornalista realizada por conta de todas as histórias que eu contei, das experiências que eu tive. E hoje eu sou uma política realizada porque eu sei que as pessoas estão vendo o que eu estou fazendo. Perfeito. Obrigado mais uma vez, viu? Agradeço. E desta forma a gente encerra o Bate-Papo com Dantas de hoje. Agradeço a companhia. Voltamos semana que vem, às 7h aqui na TV Cultura Litoral. Grande abraço e até mais. Bate-Papo com Dantas. Oferecimento Kizara Móveis. Realizando sonhos. E Jaque Laboratório.